Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Em mais uma quarta com Deus, quando nos reunimos, ainda que virtualmente, para orar e para meditar na palavra de Deus. A minha primeira palavra é de pedir aos irmãos que tomem cuidado, né, com o aumento do Covid-19 em nossa cidade, tomando todas as providências necessárias, não se permitindo sair sem máscara ou estar em aglomerações. É bom que tenhamos cuidado com isso. A nossa igreja tem cumprido rigorosamente, mas rigorosamente mesmo, né, o protocolo que a prefeitura nos orientou, e estamos sempre observando as orientações para obedecê-la. Mas falando no âmbito pessoal, eu quero falar com você, minha querida ovelha, para que você tenha cuidado, né? Um tempo agora em que nós vamos ter que ficar mais atentos para evitar, né, a contaminação e evitar que contaminemos outras pessoas também. Vamos começar, como sempre, o nosso culto orando ao Senhor. Deus amado, obrigado por este dia, pela noite de hoje, quando podemos nos encontrar com os nossos irmãos em espírito, em comunhão fraterna, apesar de não podermos estar juntos hoje presencialmente, mas estamos unidos para adorar o Teu nome, para louvá-lo e para aprendermos da Tua palavra e para termos um tempo de estudo da tua santa, bendita palavra para nos abençoar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos exortar. Nós suplicamos por esse tempo de pandemia, um tempo que tem se agravado agora, em nome de Jesus, suplicamos pelo cuidado do Senhor. E que haja consciência social, para que nós possamos então permitir que essa curva que estava baixando volte a cair, ó Deus, para que não tenhamos perdas e sofrimentos. Em nome de Jesus, nós te pedimos pelas autoridades constituídas que estão coordenando todo esse momento difícil, que eles possam ter sabedoria vinda do Senhor. E nós, como cristãos, queremos dar exemplo de comprometimento, de contribuição para a sociedade. Muito obrigado por esta noite, pela vida de cada querido que conosco está. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, hoje nós vamos ao nosso terceiro estudo sobre o que temos falado nesses dias, conversando sobre família. E hoje eu quero abordar um tema real, porém conflitante: como reconciliar rupturas na família. É fato que toda família enfrenta problemas de relacionamentos, seja no âmbito da sua célula familiar, da sua família nuclear, né? Esposa, pai, mãe e filho, seja na sua família mais abrangente, os avós, sogros, sogra, cunhados, tios, primos, essa bênção que Deus nos dá, que é a família. Mas à medida em que nos relacionamos, né, há possibilidade de conflitos, de incompreensões e, infelizmente, até de rupturas mesmo. Qual família já não passou por isso? E é sobre isso que nós queremos conversar hoje. É dentro da família onde as rupturas são mais fáceis de acontecer, pois é o espaço onde a convivência é maior. É simples de entender isso. Onde nós passamos maior tempo, onde nós temos mais intimidade, é ali que há possibilidade maior de conflitos. Então, a intimidade que nós temos na nossa casa, com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, não é mesmo que temos com os colegas de trabalho, com os irmãos em Cristo, com os amigos, com o patrão ou com os funcionários. Não é a mesma intimidade. Por isso que muitas vezes há rupturas familiares, conflitos, porque é o lugar onde nós somos mais nós mesmos, né? Onde a cortina abre e nós somos nós, como na nossa essência, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. E às vezes não sabemos trabalhar a intimidade e usamos da intimidade para magoar, para ofender ou para querer impor a nossa ótica, a nossa vontade. É nesse contexto, meus irmãos, familiar, que muitas vezes há conflitos e rupturas. Em uma família, várias gerações estão presentes. E isso significa a presença de variados pensamentos, conceitos e valores, o que pode produzir conflitos. Olha, veja bem, numa família existem idosos, né? Os avós, existem pessoas bem maduras, os pais que estão no correr, na luta da vida, enfrentando todo o estresse do trabalho, o estresse financeiro, as enfermidades, da criação de filhos. Temos os jovens na sua natureza de aventureiros, ainda imaturos e pela imaturidade não compreender tantas coisas. Temos os adolescentes numa fase de profundas mudanças, quando as incompreensões elas se apresentam naturais. Elas são naturais, porque tudo na vida do adolescente está em transformação. Nós temos as crianças, que são maravilhosas, mas que nos dão muito trabalho para ensinar, para educar, para instruir. Nós temos problemas de enfermidade, o cansaço físico de uma noite mal dormida, o dinheiro que não está dando para chegar ao final do mês, mas o final do mês vai chegar, e os seus compromissos. São tantas coisas, né? A diferença do homem e da mulher, o esposo e a esposa, é nesse contexto de pensamentos, conceitos e valores que os conflitos surgem. Então, nós não estamos falando nada de novo, mas também não estamos falando nada de absurdo, por conta dos relacionamentos humanos e da natureza humana. Então, quando nós tratamos de família e tratamos de conflitos familiares, nós estamos falando de algo que não é bom, mas é esperado. E que nós temos que tentar encontrar meios de terminar com esses conflitos para que não chegue em ruptura, ou ao menos minimizá-los. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Se nós lermos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, nós vamos ver um conflito, quase uma ruptura, entre duas irmãs, Marta
e Maria. Assim, o texto vai nos falar: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, com muitas coisas, mas apenas... Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O contexto é que Jesus vai se hospedar na casa de Marta e Maria, e Marta pega no serviço, né? Talvez arrumando a casa, ou fazendo a refeição, tentando fazer alguns preparativos para recepcionar os hóspedes. E Maria, sua irmã, estava aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, conversando com Jesus, e houve uma ruptura, compreensão, conceito, de valores. E a Marta indignou-se e foi até Jesus para dizer a Jesus que aquilo não estava correto, não era a atitude correta. Maria tinha deixado aparentemente todo o serviço, né, na conta da Marta, e ela estava dando atenção a Jesus, né, sendo anfitriã, conversando e naturalmente aprendendo. Houve ali um desentendimento, que não chegou a ser uma ruptura, e nós vamos tentar compreender por quê, mas aqui há um problema de relacionamento, né, na família, num momento, num dia. Tudo indica, né, na história ali da casa de Lázaro, Marta e Maria, que era uma família ajustada, uma família abençoada, uma família que servia ao Senhor, uma família feliz. Mas naquele dia houve uma incompatibilidade, uma incompreensão do momento em que Marta estava atarefada, e Jesus disse que ela andava inquieta e se preocupava com muitas coisas, mas uma era o suficiente, que Maria tinha escolhido a melhor parte. O fato é que houve um conflito, não chegou a uma ruptura de relacionamento, mas houve um conflito. Eu quero aprender então com essa história um pouco sobre como trabalharmos isso. Então, em primeiro lugar, devemos sempre nos perguntar se a nossa percepção é a única. Sabe que nas opiniões familiares isso é um problema. Será que a nossa ótica é a única certa? Por exemplo, muito natural no relacionamento conjugal, para sua esposa, via de regra, a casa precisa estar impecável. Então, para nós homens, isso é uma coisa que tem importância, mas não é tão trivial. Então é por isso que muitas vezes deixamos um calçado na sala, esquecemos, né, a roupa que deveria ser colocada no cesto para lavar, em cima de algum móvel. São tantas coisas. Em contrapartida, no carro, normalmente, nós queremos um carro perfeito, funcionando tudo perfeitamente, limpinho. Para sua esposa, normalmente, isso não é tão importante. É por isso que ela bota aquele lixozinho assim ali no lado, né, da porta, e deixa ali, toma uma garrafinha d'água e deixa ali a garrafa vazia. São percepções diferentes. E percepções diferentes precisam ser analisadas. Nós precisamos perguntar: a nossa percepção é a única? Válida? Estou dando um exemplo muito simples, né? Muito trivial, mas é assim no uso do dinheiro, é assim na orientação dos filhos, é assim na condução do lar, é assim. Então,
para nós entendermos o que é o relacionamento familiar e evitarmos rupturas, nós precisamos então assim perguntar: a minha percepção é a única certa? Foi isso que Jesus quis deixar para Marta pensar. Marta chega diante de Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu ficasse sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Qual era a percepção da Marta? O importante agora é o serviço. O importante agora é deixar a casa arrumada. O importante agora é ter a comida. Significa que ela estava errada? Não. Mas será que a percepção dela era a única certa e válida naquele momento? Foi isso que Jesus quis aguçar no pensamento, na reflexão de Marta. Por isso ele diz: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse é o primeiro detalhe nas nossas relações familiares. A minha ótica é a única. É uma coisa impressionante, quando você vai viajar, as preferências são diferentes. São diferentes. E lá na minha casa, por exemplo, quando a gente vai... eu estava até há pouco tempo, né, conversando com a Gabriela, eu e a Gabriela sonhamos em fazer uma viagem ao leste europeu para conhecer, né, o campo de concentração de Auschwitz, irmos a lugares estratégicos da Segunda Guerra e tal. É um sonho nosso. E aí ela falou assim: pai, mas não é você que vai determinar tudo que nós vamos fazer não, né? Pela minha natureza. Não é você que diz assim: vamos aqui, vamos lá. Por que isso? Porque às vezes nós somos acometidos de uma impressão falsa de que nós é que sabemos tudo. Então, talvez na minha ótica eu saiba definir um roteiro, dizer assim: esse lugar é mais importante, aquele é mais importante, o outro é mais importante. Mas nem sempre, ou nem sempre não, a minha ótica ela nunca vai ser a única válida. A única. Nas nossas relações familiares, nós precisamos, relacionamento de pais e filhos, gosto é uma coisa muito peculiar às faixas etárias. É peculiar. Você quer ver uma coisa? Gosto musical. E se você pega o meu gosto musical e dos meus filhos, isso é diferente. E quanto maior for a distância etária, maior será a possibilidade de um conflito. Aí você sai para viajar, que tipo de música você vai ouvir no carro? Hoje cada um bota um fone lá e fica ouvindo a sua música. Mas, né, algum tempo atrás essa possibilidade não existia. Vai ouvir o quê? O que comprar? A sua esposa tem algumas preferências que não são suas. É natural. E vice-versa. Então, para evitar ruptura na família, nós devemos sempre nos perguntar se a nossa percepção é a única. Segundo, devemos levar a nossa percepção a Jesus. Levar a nossa percepção a Jesus e ouvi-lo com coração disponível a aprender. Foi o que Marta fez. Marta levou a percepção a Jesus. Ela sentia-se incomodada com o fato dela estar com muitas tarefas e Maria estar diante de Jesus, conversando com ele. Ela levou a sua percepção a Jesus. É um direito que Marta tinha. E ela fez isso. Mas também ela levou a sua percepção diante da melhor pessoa. E foi ouvi-lo. E também apresentou um coração disponível a aprender. Sabe, é preciso nós fazermos isso, né? Nas nossas incompreensões familiares, quando não conseguirmos dirimir dúvidas e conflitos, devemos levar as nossas angústias aos pés de Cristo, perguntar qual é a vontade de Deus, o que será melhor para a nossa família, a minha orientação, a orientação da minha esposa, ouvir os meus filhos, porque eles também têm a nos ensinar, ouvir os avós, com a larga experiência da vida. Então, quando essas dúvidas pairam
E os conflitos podem nos levar à ruptura, ou seja, a arrebentar um relacionamento, a interromper um relacionamento, o que é algo profundamente desagradável no seio familiar, que deixa tantas feridas, tantas marcas quando familiares não se falam, por exemplo, irmãos que não se falam, cunhados que não se falam. É uma coisa muito triste. Então, antes que isso aconteça, as nossas questões familiares, que podem promover rupturas, devem ser levadas a Deus, em oração. Aprender como é que eu posso ouvir Deus. Eu vou à sua palavra. E conselhos familiares, a Bíblia está recheada deles. De relacionamentos humanos, a Bíblia está recheada de conselhos de relacionamentos humanos. Tanto para o casal, como irmãos, pais e filhos, idosos. A Bíblia está recheada desses conselhos. E quando nós vamos à palavra, com disposição de ouvir ou de ler o que ela tem a nos dizer, e disposição de aprender com a palavra, ouvindo a voz de Deus, nós certamente evitaremos rupturas familiares. Certamente, porque a voz de Deus, a vontade de Deus, ela deve ser soberana na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas relações familiares, na nossa casa. É a palavra de Deus que deve ter a palavra final. Ela é soberana, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro, devemos buscar a melhor parte. A melhor parte é a comunhão com o Senhor. Significa que Marta estava errada? Não, Marta estava servindo e querendo servir a Cristo. Ela não estava errada. O que Jesus quis dizer, ao dizer que Maria escolheu a melhor parte, é que Maria estava aproveitando aquele momento, que seria rápido, a presença de Jesus naquela casa, e foi estar em comunhão com Ele e aprender com Ele. Isso para nós serve para termos essa percepção, de termos na nossa família um momento de comunhão, de oração. Sabe, às vezes nós queremos fazer tantas coisas na nossa vida familiar, né? Nos nossos bens materiais, nós nos preocupamos com tantas coisas, e nos esgotamos tanto, que ou não encontramos tempo para desfrutar da comunhão com o Senhor, ou damos ao Senhor a última parte, o que sobra. Sabe aquela oração e aquela leitura da palavra de Deus quando você está morto de sono, morto de cansado? É isso que Jesus quis dizer, que não é buscar a melhor parte. É isso que Jesus quis dizer. Sabe quando você separa o mínimo do tempo para ler a Bíblia? É isso que Jesus quis dizer, que não é buscar a melhor parte. Sabe quando você separa o mínimo dos seus recursos para ofertar ao reino de Deus, para a propagação do Evangelho, como se fosse uma esmola, uma sobra? É isso que Jesus quis dizer, que seria não buscar a melhor parte. Sabe, quando você faz do culto, do momento de adoração com os irmãos, sabe, o supérfluo, aquilo que você só vai se der, quando não tiver mais nada para fazer, quando não tiver cansado, quando não tiver um lazer, sabe? Isso é que Jesus quis dizer, que não é buscar a melhor parte. Sabe o que é você oferecer tudo à sua família e não oferecer à sua família exemplo de comunhão, de temor a Deus? Foi isso que Jesus quis dizer. E naquele momento, Maria tinha escolhido a melhor parte. A melhor parte era estar diante do Senhor. Quanto tempo nós separamos na nossa casa de desligar a televisão, de deixar o celular de lado, e de irmos ler a palavra de Deus, a nossa família, conversar sobre coisas espirituais, conversar, orar, conversar sobre o reino de Deus, sobre a expansão do reino, sobre procedimentos nossos,
que devem estar baseados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus. É impressionante como esse texto nos ensina tantas coisas. Por isso que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Romanos capítulo 12, versículo 18 vai nos dizer: façam todo o possível para viverem em paz com todos. Palavra do apóstolo Paulo. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. E eu vou aqui mudar um pouquinho, né, e mudar de uma maneira proposital. Façam todos o possível para viverem em paz com a família. Família é um lugar de paz. Então nós poderíamos mexer nesse texto. Não estou nem subtraindo, nem acrescentando nada à palavra de Deus. Eu estou fazendo uma aplicação de acordo com o tema da nossa reflexão. Façam todo o possível para viver em paz com a família, com a sua família. Todo o possível. Vale a pena abrir mão de conceitos pessoais, de desejos, do egoísmo, obviamente, para viver em paz. Coisa boa é uma família que pode viver em paz, que vive em paz. Você chega, é bom estar. É bom quando o esposo chega, quando a esposa chega, quando os filhos chegam, é bom. É bom rir, é bom dar gargalhada. Uma coisa que lá em casa nós gostamos muito é de rir. E a gente, às vezes, ou em casa, ou viajando, a gente conta histórias e lembra coisas e ri. Isso é bom. Isso é bom. Isso minimiza conflitos. Isso evita possíveis rupturas. Porque os conflitos, eles virão. Eles fazem parte da nossa natureza humana, porque nós somos decaídos. Mas se nós fizermos todo o possível, isso às vezes é preciso esforço, todo o possível para vivermos em paz com a nossa família, nós evitaremos tristezas, mágoas e naturalmente nós evitaremos rupturas nos relacionamentos familiares. E eu quero encerrar dizendo a você, ou deixando um imperativo para você: ame sua família. Esse é o melhor isso é o melhor que você pode fazer para ter uma vida feliz e abençoada. Cuide dos seus, cuide da sua família. O apóstolo Paulo chega a dizer que quem não cuida bem da sua família, da sua família, dos seus parentes, faz pior do que o incrédulo. É impressionante, né? Quem não cuida bem da sua família faz pior que o incrédulo. Então, não adianta eu ser um pastor que as pessoas digam: é um bom pastor, se eu não cuido bem da minha família. Não adianta você ser um bom diácono, diaconisa, se você não cuida bem da sua família. Não adianta você ser um bom ministro de louvor, professor da escola bíblica, discipular, líder de célula, discipulador, administrador. Não adianta se você não é um bom familiar, se você não faz bem a sua família. Por isso que rupturas familiares entristecem o coração de Deus. No texto que nós examinamos, de maneira muito simples, não chegou a haver uma ruptura, mas um conflito, que foi dissipado pela presença de Jesus. E a presença de Jesus em nossa casa, em nossa família, é poderosa para dissipar conflitos, para que não haja ruptura. E se um dia houver ruptura, a presença de Jesus é capaz de trazer reconciliação familiar. É isso que Deus quer para a nossa família. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus relacionamentos familiares, Deus abençoe essa riqueza que é a família. E por ser tão precioso para Deus, o diabo ataca de formas tão horrorosas. Ele tenta tirar a paz da família de muitas formas.
Por isso Paulo vai dizer, no contexto dos cristãos, e eu aplico a família, façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com a sua família. Que Deus abençoe a sua família